A todos, sejam bem-vindos a esta atividade de divulgação doutrinária. Inicialmente, nós queremos agradecer a Deus, o nosso Pai, por estarmos tendo essa oportunidade de fazermos as nossas reflexões em torno deste tema tão oportuno para as nossas vidas. Agradecemos a presença de cada um de vocês que se encontram nesta sala virtual para que o nosso trabalho seja realizado. Pedimos a Jesus, então, que nos abençoe e nos dê a permissão para iniciar. O nosso tema da noite de hoje, nós vamos começar as nossas reflexões lembrando-nos de uma citação de Jesus que se encontra em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 a 16, que nos diz o seguinte: apresentaram-lhe então algumas crianças e, como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham as minhas criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Então a gente percebe nessa citação de Jesus, um fato ocorrido na época em que os pais levavam seus filhos, as crianças, para que Jesus as abençoasse. E nós vamos ver que os discípulos, eles não gostaram, porque a gente sabe que onde tem crianças, tem barulho, elas conversam, elas correm, e aí eles então tentaram afastar aquelas pessoas com as crianças com palavras ásperas. E Jesus então aproveitou-se daquele instante e nos mostrou, e nos deu o exemplo de atenção, o exemplo de cuidado para com as crianças. Então a gente vê, se nós formos trazer esses ensinamentos para a nossa vivência de hoje, nós vemos então que também nós agimos muito parecido com a ação dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Quantas vezes nós estamos com alguns adultos em nossos lares e se chegam as crianças, nós muitas vezes não as atendemos e muitas vezes as tratamos com aspereza, mandamos que elas se retirem, sem lhes dar a devida atenção, sem lhes dar os devidos cuidados e a amorosidade de que elas necessitam. É como se nós achássemos que as crianças são seres inferiores, e que não necessitam o nosso cuidado, a nossa atenção, de uma forma bastante especial. Então, é uma forma que nós temos de nos chamar a atenção, para que nós estejamos atentos, porque Jesus falou com eles: deixai que venham as minhas crianças, e não as impeçais. Então, nós podemos interpretar nessa fala de Jesus quando nós devemos estar a par de deixar essas crianças
irem até Jesus no sentido de prepará-las, né, para que elas possam alcançar, como diz ele, o reino dos céus. Dar a essas crianças a amorosidade, dar a essas crianças as condições delas se desenvolverem de forma saudável, né, um lar harmonioso, as orientações do Evangelho para que elas possam estruturar a sua personalidade, dar a elas condições de educação, de cultura, o desenvolvimento das artes, dos esportes, da moradia saudável, da alimentação, de todos os cuidados de que elas carecem, para que elas sejam bem atendidas em suas necessidades. Então, a gente vê ainda como nós estamos distantes desse cuidado, dessa consciência da importância desses seres que chegam aos nossos lares para serem cuidados, zelados, educados, aprimorados. Então, é um chamamento de Jesus, né, para que nós a levemos até Ele da melhor forma possível, para que elas consigam o seu desenvolvimento e alcançar, né, as suas metas, os seus propósitos aqui na Terra. Porque nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na questão de número 383, e é justamente o capítulo da segunda parte, quando trata da infância, quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, qual para este, no caso aqui o espírito, né, a utilidade de passar pelo estado da infância? Qual é a utilidade do espírito passar por esse estado da infância? E os espíritos responderam, encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, nós vimos aqui que há o processo da reencarnação. Nós somos espíritos, né, que trazemos uma necessidade de evoluir, de desenvolver, de crescer. E para isso, Deus nos dá a oportunidade do renascimento corporal, para que nós nos encarnemos com esse objetivo de nos aperfeiçoar. Esse é o objetivo da nossa encarnação. O nosso aprimoramento, o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual. E nós sabemos que nesse estágio que nós nos encontramos, né, nós, como fomos criados simples e ignorantes, mas com uma destinação de alcançarmos a perfeição máxima que nos é concedida, nós ainda estamos num estágio mais vinculado aos primórdios, ao princípio da criação, do que a nossa destinação. Então, nós somos espíritos que temos a necessidade de nos aperfeiçoarmos. E, nesse período, o que os espíritos nos disseram? O espírito é mais acessível às impressões que recebe. Mas por que será que o espírito é mais acessível às impressões que recebe nesse estágio? Porque, né, quando soa para o espírito o momento da sua encarnação, ao se vincular à célula, né, o espermatozoide e o óvulo, esse espírito, ele entra, né, como no estado de torpor, como que no estado de sono. E à medida que o seu corpo físico, as células, né, elas vão se desenvolvendo através
das mitoses, vão se formando os tecidos, os órgãos. À medida que esse processo avança, mais o espírito entra em estado, né, estado de perturbação, como se fosse de um sono. E ele vai se desvinculando, né, porque a lentidão do movimento da matéria faz com que o espírito vá se esquecendo das experiências anteriores, que estão na sua mente espiritual. Então, esse processo é necessário e vamos dizer assim, é a providência divina para que o espírito esqueça do seu passado, das suas experiências anteriores. E como nós somos espíritos ainda, né, que não trazemos só coisas boas para nos lembrarmos, né, temos muitas coisas que fizemos, que praticamos, que vão nos atrapalhar diante do nosso processo evolutivo, da reencarnação. Então ocorre o esquecimento do passado. Então, quando o espírito nasce, né, ainda continua aquele estado, né, de perturbação, é a sua inconsciência ainda em relação a si mesmo, é que ele vai formar uma nova personalidade. E nessa fase, então, em que ele vai estruturar uma nova personalidade, esquecido do seu passado, é que ele se torna mais acessível às impressões que recebe do mundo onde ele foi chamado a viver, no local, no lar, onde Deus o colocou através das leis divinas. Então, é necessário para que o espírito se desenvolva, para que ele progrida. Nos diz os espíritos, numa pergunta anterior, que é como se fosse um repouso para o espírito. Imaginemos, né, uma pessoa que desencarna na idade da velhice, já idoso. É uma pessoa teimosa, é uma pessoa, vamos dizer assim, nervosa, ou é uma pessoa rebelde, ou é uma pessoa endurecida. Ele vai para o plano espiritual tal qual se fez. Então, para que ele não nasça com essas mesmas características, é preciso ele passar pelo período da gestação, pelo período da infância, do esquecimento, né, onde todas as suas faculdades voltam para o estado latente, onde elas vão novamente se desenvolver, para que ele possa, então, dar um passo avante no seu progresso moral e intelectual. Apesar do passado, né, ele influenciar na sua vida atual. Mas ele está esquecido das coisas anteriores. E lhe é, então, proporcionado os meios, né, no novo lar, para que ele se desenvolva, para que ele cresça. E a doutrina espírita, ela nos esclarece, né, que para esse processo reencarnatório, há todo um planejamento, né, de uma forma bem abrangente, né? Há um planejamento, há um estudo, há discussões, né? Há uma série de cuidados dos nossos guias, dos espíritos protetores que nos amam, para que a gente tenha o berço de que necessitamos para progredir. Para que essa oportunidade reencarnatória tenha as condições necessárias para que o nosso progresso, para que o nosso aprimoramento se dê. Aí muitas vezes a pessoa diz assim, mas será que teve esse planejamento para mim? Por quê? Eu nasci num lar, né, difícil, num lar complicado, num lar... Mas houve. A espiritualidade analisa todas as nossas necessidades, todas as nossas carências, porque a gente sabe que existe a lei natural, a lei de causa e efeito. Nós temos os nossos compromissos, as nossas necessidades de reajuste,
Nós temos necessidade de provações, às vezes de expiações, de erros, de reparações. Então, tudo isso é acordado no plano espiritual com a nossa presença, quando nós temos lucidez suficiente para participarmos deste planejamento, e quando nós não temos essas condições, isso é feito por aqueles espíritos protetores que avalizam, né, o nosso regresso ao mundo corporal. Então, nós temos o berço de que necessitamos para o nosso desenvolvimento, para o nosso progresso, porque a lei de Deus é lei de justiça e é lei de amor. Nós não podemos nos esquecer dessa bênção de orientação e de princípio que a doutrina espírita nos traz. Mas, diante disso, né, nós podemos perceber que esse projeto ele foi se materializando, começa no plano espiritual, né, e vai se materializando desde o momento da concepção. Neste momento da concepção, onde há a gravidez, né, há todo um processo que nos afeta. Por exemplo, se aquele filho é desejado, né, se aquela gravidez, aquela mãe, ela está em dúvida se aquela gravidez está na hora certa, ou se seria melhor ela praticar um aborto, ou se, né, vamos dizer, o esposo está forçando para que haja um abortamento. Se aquela gravidez ela for o resultado de um encontro fortuito, passageiro, ou se for uma gravidez planejada, esperada. Então, todos esses acontecimentos, eles influenciam o espírito renascente. Já vai estar impresso na sua matriz essas questões em que ele se encontra nessa preparação, né, da sua reencarnação. Então, quando o espírito nasce, aí, né, esse processo continua. A influência dos pais, né, essa necessidade de cuidados que o espírito renasce, né, essa imagem da candura para que os pais cuidem, zelem daquele ser. Então, é esse berço onde nós nascemos. Pode ser uma oportunidade venturosa, né, onde somos esperados, onde somos acolhidos com amorosidade, onde somos tratados com amor, né, com todos os cuidados necessários, ou pode ser um desafio para o espírito, né, encontrar um lar desestruturado, um lar com problemas graves, um lar com dificuldades. Então, o espírito, nesse primeiro período da sua infância, quando criança, podemos, né, principalmente a primeira infância, ele é totalmente aberto, né, acessível ao meio onde ele é colocado. Então, é aí que ele vai estruturar a sua nova personalidade. E ele precisa de formar o seu ego, que é aquela parte sua consciente que vai dirigir a sua vida, né, relacionada aos acontecimentos da vida corporal, da vida material. Então, o ego que ele necessita, inicialmente, é dos pais, onde ele vai se ver, onde ele vai se enxergar, onde ele vai começando a tomar consciência de si através do espelho dos pais. Você vê que a criança ele vai aprendendo a fazer as coisas, quando agrada ao pai, quando não agrada. Então, ele vai forjando, ele vai criando, né, esse ego, essa estrutura psicológica sua para viver naquele meio, depois para a escola, para o meio social, ele vai forjando a sua personalidade. Então, é muito forte, né, essa convivência familiar para o espírito reencarnante.
E se esse espírito, né, ele é acolhido num lar, onde tem muitas dores, muitas aflições, onde, né, ele é maltratado, onde ele é tratado, ou aquele espírito é tratado com agressividade ou com violência. Então ele vai estruturando no seu psiquismo, né, aquela vivência de tal forma onde ele não é aceito muitas vezes como ele é, né? Ele não é cuidado, porque o espírito, se ele traz as suas tendências, ele traz as suas aptidões, os pais muitas vezes não dão oportunidade para que o espírito seja ele mesmo. Então, para agradar muitas vezes os pais, ou para ser amado pelos pais, esse espírito, ele vai criando, vamos dizer assim, um eu artificial. Ele vai se distanciando da sua realidade intrínseca quando ele não encontra um meio propício para o seu desenvolvimento. O seu eu real, porque o espírito ele traz as suas características. Às vezes é um espírito que traz, né, um nível acentuado de tristeza, ou aquele espírito que traz uma certa agressividade, uma impulsividade. São características, outros traz mais a amorosidade, a calma, ou a violência. Então, traz algumas características. E compete aos pais, como diz aqui no Livro dos Espíritos, auxiliar esse espírito, identificar, reconhecer toda a sua estrutura psicológica para ajudá-lo a trabalhar essas estruturas que nós podemos chamar de negativas, para que ele possa ser reconhecido e amado como ele é. E a partir daí, desenvolvendo as características positivas que ele traz também, e que precisam ser aprimoradas, que precisam ser trabalhadas dentro dele. Então, quando nós nos tornamos adultos, né, nós vamos crescendo e nos tornamos adultos, nós, de alguma forma, nós trazemos, né, as marcas da nossa infância, porque a nossa estrutura psicológica ela vai se estruturando ao longo de toda a nossa vida. Então, essas experiências da infância, elas são trazidas no nosso psiquismo para a nossa fase de adolescência, né, na nossa fase de adultos e na nossa fase de idosos. E muitas vezes, nós, por dificuldade ou por não termos tido a oportunidade de ir trabalhando esse nosso eu real, nós estamos criando esse eu artificial para viver, para agradar, para viver a vida exterior, nos distanciamos da nossa realidade. Nós, quando nos tornamos adolescentes, jovens ou adultos ou idosos, nós não fazemos uma conexão com o nosso período infantil. Mas só que se essa criança, né, ela ficou magoada, se essa criança ficou ferida nesse período, se essa criança ficou machucada, se ela foi violentada, né, se ela passou por dores muito grandes, né, presenciou homicídios, suicídios, né, agressões entre os familiares, foi maltratada, foi desprezada, foi abandonada. Essas marcas, apesar de terem sido reprimidas pela nossa consciência, elas estão ali dentro daquele ser, do seu coração infantil machucado. Só que aquelas experiências negativas ou difíceis que aquele espírito viveu, elas continuam influenciando em todas as fases da sua existência.
até a idade, né, da velhice. É um campo de energia que ele, vamos dizer assim, ele se imiscui nas nossas ações, nas coisas que nós fazemos, nas coisas que nós realizamos, como nos relacionamos com as outras pessoas. Muitas vezes nós agimos como verdadeiras crianças. Quantas vezes a gente, diante de, vamos dizer, de uma conversa, ou que poderia ser um diálogo, ao invés da gente, né, dialogar como adultos, a gente se levanta, bate a porta, sai, não ouve. Aquilo é um adulto que tem maturidade? Ou é uma criança que não aprendeu a ouvir, ou que não foi ouvida? Quantas vezes a pessoa agressiva, ela traz dentro dela aquele ímpeto, aquele impulso da agressividade, porque ela foi agredida na infância. Então, essa criança ferida, ela continua ali, dentro de nós, reclamando. Quantas vezes, né, uma criança foi agredida, vamos dizer, através de surras homéricas, violências, e ela traz dentro de si a agressividade, a raiva, que ela não sabe de onde vem, mas é uma pessoa irada por tudo, por qualquer circunstância, tem uma agressividade muito grande. É aquele sentimento que, quando acontece um fato dessa natureza, e a criança não pode falar, não pode colocar para fora, não pode conversar, não pode explicar, ela fica com aquela experiência congelada dentro dela, aquela energia congelada ali dentro. E aí ela fica emanando essa energia em várias circunstâncias da nossa vida. Até o momento em que nós nos decidimos buscar ouvir essa criança interna que existe dentro de cada um de nós. Todos nós, indistintamente. Trazemos uma criança dentro de nós, com questões, com ocorrências que precisam ser ouvidas, com feridas que precisam ser curadas, para que nós possamos exercer o nosso potencial, as nossas possibilidades maiores, de termos uma vida mais leve, mais amena, mais prazerosa. Mas para isso, hoje, com o progresso, com o desenvolvimento das ciências psicológicas, vários psiquiatras, psicoterapeutas, hoje eles nos estão dando orientações para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos cuidar dessa nossa criança interna, que está aí aguardando a nossa atenção, que não tiveram, o nosso cuidado, o nosso amor, o nosso gesto de carinho, o nosso incentivo, a nossa motivação. Estão aguardando dentro de nós e muitas vezes criando sérias dificuldades na nossa vida. Então, para que nós, nos diz Jung, que trazemos dentro de nós uma criança maravilha, que ele fala, é o self, a essência, né, da bondade, da humildade, do amor dentro de nós. Ele chama de criança maravilha. Então, para que nós encontremos essa criança maravilha, nós temos alguns pontos que nós precisamos estar atentos. O primeiro deles é dispor-se a encontrar e acolher sua criança interna. Chega um momento da nossa vida que nós nos sentimos mal conosco mesmo,
vazios, inseguros, insatisfeitos, e que nós precisamos a nossa criança interna. Chega o momento em que nós precisamos nos dispor, estar dispostos, porque nós vamos ver que essa criança clama, chora, ela pede o nosso colo, ela pede o nosso carinho, a nossa atenção, a nossa valorização, que às vezes não foi valorizada quando era criança, o estímulo. Então é preciso se dispor, né? E o que a gente se perguntar, o que aconteceu ao longo da minha história de vida que me marcou negativamente? Procurar saber por que eu ajo assim, por que eu sinto essa tristeza que às vezes vai tomando conta de mim, sem uma causa aparente. Por que esse medo que às vezes toma conta de mim, que eu não consigo vencer os obstáculos e buscar a minha realização, a minha felicidade, enfrentar os desafios da vida. Eu não consigo ir sozinha resolver as coisas, ir num banco resolver as coisas, fazer, né, uma viagem. Por que essa insegurança? Por que essa dependência? Procurar buscar a causa por trás desse problema, o que se esconde atrás dessa necessidade é a nossa criança que está ali buscando resolver a questão que não é resolvida. Então é preciso se dispor intimamente para que nós possamos acolher, né, a nossa criança interna. É o primeiro passo. O segundo passo é adotar a sua criança interior. Você precisa adotar essa criança, porque ela está aí. Onde você for, ela vai. Com quem você estiver, ela está junto com você. O que você for fazer, ela vai estar junto com você. E mesmo que você não queira ela junto com você, pode ter certeza que ela não vai te deixar. Ela não vai te abandonar, porque ela faz parte da sua estrutura psicológica. Precisa se fazer uma reconexão com essa estrutura interior que moldou a sua conduta, a sua personalidade, para você refazer, para você realinhar os seus propósitos aqui na Terra. Então você tem que adotar essa criança, adotá-la para que você possa buscar atender, né, ela e ver o que ela está precisando, o que ela está querendo. Existem alguns passos importantes para isso, né, para a gente adotar essa criança. É fazer a meditação, buscando a serenar, né, buscando tirar esse nosso olhar do exterior, olhar para fora e procurarmos olhar para dentro de nós. E aí, muitas vezes, nós vamos encontrar a nossa criança interior ferida. Nós vamos ver que esta criança está precisando do nosso apoio, do nosso auxílio. E aí, então, nós vamos detectar, né? E vamos, então, promover a identificação dessa criança. Ah, puxa vida, mas por que eu estou assim, com esse medo, ou com essa tristeza, ou com essa raiva? Aí é a minha criança interior, que está se revelando assim, com essa raiva. E durante a meditação, muitas vezes, quando você procura, você acerena a sua mente, você silencia, você vai ou desse medo, ou dessa tristeza. Você vai ver e encontrar a sua criança. Você vai identificar a sua criança que está ali, requerendo de você alguma coisa. A partir do momento que você identificar, você vai, então, fazer essa desidentificação, porque você precisa mostrar para essa criança, conversar com ela. Mas como eu posso conversar?
mentalmente. Converse com essa criança que está aí dentro de você. Diga a ela que você está do lado dela agora, que você cresceu, que você está ali para protegê-la, para dar o apoio de que ela necessita, que você nunca mais vai deixá-la só. Se ela foi desacreditada, se as pessoas não confiaram nela, mas que agora você está ali, que você a ama, que você confia nela, que você vai estar sempre perto para ajudá-la a crescer, a se desenvolver, a ser feliz, que você a ama do jeito que ela é. E que ela vai tendo as possibilidades, né, de crescer, de se renovar, de ser feliz. Então, vai conversando com a sua criança interior. E você vai não se deixar levar por ela, porque você cresceu, a sua estrutura psicológica, e você então precisa orientá-la. Você vai ressignificar, porque naquele momento, aquele acontecimento, ela viu de um jeito, hoje você percebe de outra forma. Porque você cresceu, você viu que aquilo aconteceu naquele período, naquele momento, e ela achou que era aquilo, e muitas vezes não foi. Então você vai ajudá-la a ressignificar aqueles acontecimentos. Vai deixar de existir se ela foi maltratada, se ela foi agredida, se ela foi... Não, não vai deixar. Mas aquela intensidade daquela dor, daquele ferimento, ele vai diminuir. E se você continua a trabalhar a sua criança, dando a ela a amorosidade, a compreensão que ela necessita, vai chegar um momento que apenas você vai só lembrar daqueles acontecimentos que te trouxeram dor, que te trouxeram angústia, que te trouxeram tristeza. Você vai só lembrar, mas você vai estar realinhada com a sua criança interior, né? Com o seu self, com a sua criança maravilha. E você, então, vai dar condições. É como se você pegasse a sua criança pela mão e desse a ela tudo aquilo de que ela necessita. O amor de que ela precisa, a paciência. Você não vai criticá-la, porque muitas vezes a criança, ela se acha horrível. É como se ela tivesse um defeito. Se ela fosse defeituosa, anormal. Ela não se aceita. Ela se critica o tempo todo, se acha, né, uma péssima profissional, acha que é incompetente, não é merecedora. Então, você vai dar a mão a essa criança e vai dizer para ela, sim, que ela é merecedora, porque nós merecemos o amor. Porque nós temos direito ao amor, porque nós somos filhos do amor maior que é Deus. Então, você vai amá-la. Você vai fortalecer essa criança. Você vai ajudá-la. E, ao mesmo tempo, né, você vai maternar e paternar. Ou seja, agora você não vai pegar a sua criança que é carente, que é medrosa, que é insegura, e vai entregar para alguém querendo que seu esposo, que seu filho, né, que seu amigo dê o que ela não recebeu. Você não vai rifar a sua criança. Porque ninguém é capaz de te dar o amor que você precisa. Só você é capaz de dar a você mesmo o amor que você necessita, que você precisa e que você merece. Você não vai rifar mais. Você não vai ficar dependente do amor para ser feliz do amor do outro. É claro que é importante amar o próximo como assim. Mas é fundamental que você se ame. Que você não se critique. Que você se valorize. Que você conheça a sua singularidade. Que você é um ser único e especial, singular. Que Deus te criou de uma forma única. E que você tem um potencial de amorosidade, um potencial, né, pessoal, próprio, seu, que faz parte do concerto da vida.
Então, é importante que nesse instante nós tenhamos esta consciência de olharmos para dentro de nós e curarmos a nossa criança interior, a cuidarmos dela, a nutrirmos esta criança. Se ela não foi nutrida como achamos que deveria ter sido, que muitas vezes os nossos pais até nutriram, mas nós, como somos espíritos ainda muitas vezes atrapalhados e, né, com uma série de deficiências, achamos que não recebemos aquilo que merecemos. Agora você adulta, ou você adolescente, ou você idoso, você pode sim cuidar dessa criança, ver o que ela tem de maravilha dentro dela, pois se ela é filha de Deus, o seu infante traz características que nos trarão o reino dos céus, porque Jesus falou, o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então esse reino dos céus, essa criança maravilha, traz dentro de si a alegria de viver. Quantas vezes perdemos a alegria de viver? A criança pode te trazer essa alegria de viver. Ela pode te trazer a coragem, a persistência de tentar várias vezes, até acertar. Errar faz parte do processo. A criança é persistente. A criança é espontânea. Age com espontaneidade, sem medo do que vai dizer, vai falar. Ela é espontânea. A espontaneidade da criança, a criatividade da criança, tudo isso nós podemos adquirir quando nós voltamos esse olhar para dentro de nós, nos reconectamos a essa criança mágica que existe dentro de nós. Então, que nós possamos ouvir o convite de nos reconectarmos à nossa criança interior, a cuidarmos, a zelarmos delas. E se o nosso problema for muito grave, se a nossa dor for muito forte, profunda, não pensemos duas vezes em buscar ajuda, né? Através de grupos de terapia, de um profissional habilitado, um psiquiatra, um psicanalista, um terapeuta, para que nós possamos fazer essa reconexão com a nossa criança interior e termos uma vida mais alegre, uma vida mais amena, uma vida mais feliz. Que Jesus nos abençoe.